Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Graças a Deus. Quantos creem que o Senhor tem vitória nessa noite, amém? Deus tem vitória, irmãos, para a nossa vida, amém? Nós estamos aqui quinta-feira, no culto da vitória, e eu creio que o Senhor tem grandes vitórias para nós, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja do Senhor a abrir a sua Bíblia. Quero convidar vocês a abrir no Evangelho de João, capítulo 10. João capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 2 até o versículo 5. Evangelho de João, capítulo 10. E depois nós vamos ler o versículo 27. O texto é Jesus, o bom pastor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 10, a partir do verso 2. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Repita comigo, igreja: ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Versículo 4: quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Agora pula lá para o versículo 27, desse mesmo capítulo 10, versículo 27. Diz assim a palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua presença, te louvamos pela tua palavra, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa falar conosco, Pai, que o Senhor possa me usar como instrumento aqui nas tuas mãos, ó Deus, e que a tua igreja possa ouvir a tua voz, que a tua igreja seja alimentada, seja fortalecida, seja edificada na sua palavra. Ó Pai, Espírito Santo, tu és aquele que convence o homem, que o teu Espírito possa nos convencer na tua palavra nessa noite. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Repita comigo assim: nessa noite, eu quero ouvir a voz do Senhor. Amém? Eu quero ouvir a voz do Senhor, porque eu preciso. Irmãos, eu quero compartilhar nessa noite um pouco sobre isso com os irmãos. A importância que é nós, como esse texto que lemos aqui, a importância de nós sabermos ouvirmos a voz do nosso bom pastor, a voz do nosso Deus, estarmos atentos a ouvir e discernir a voz de Deus. Eu posso dizer para vocês que na caminhada cristã, todos esses anos que eu tenho servido ao Senhor, uma das experiências mais poderosas que eu tenho na minha vida é poder ouvir a voz de Deus, é poder ouvir a direção de Deus, quando Deus fala com a gente. Isso traz para a gente o que? Paz, isso traz alegria, isso traz direção. Então é importante quando nós ouvimos a voz do Senhor, porque isso faz com que nós possamos avançar na nossa fé. Para eu crescer na minha fé, para eu crescer diante do Senhor, eu preciso ouvir a voz de Deus, porque se eu não ouvir a voz de Deus, não tem como eu prosseguir, não tem como eu crescer. Se eu não ouvir a voz do Senhor, não tem como eu discernir, irmãos, qual é a boa, perfeita vontade do Senhor para a minha vida. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é absoluta, a palavra de Deus é única, porém o Senhor nos chama cada um com uma missão específica, e para eu entender quem é o meu Deus, quem que é Ele na intimidade, quem eu sou diante de Deus, e o que Ele espera de mim, eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso saber o que Ele tem para mim, porque eu creio que
Todos nós que estamos aqui temos um chamado, mas nenhum de nós tem uma missão igual ao outro. Cada um tem uma missão diferente do outro. Cada um, Deus tem uma responsabilidade para cada um. Então eu preciso valorizar, ouvir a voz do Senhor. Eu preciso desejar isso no meu coração. E nós vivemos num tempo, irmãos, onde a maioria das pessoas, eu posso dizer, a maioria das pessoas gostam muito de falar. Você pode ir em qualquer lugar, no trabalho, na igreja, qualquer ambiente onde você for, as pessoas gostam de falar. Elas gostam de colocar a opinião dela. Elas gostam de colocar o ponto de vista dela. Mas as pessoas também, a maioria das pessoas tem uma dificuldade de ouvir. Nós somos muito bons para falar, mas quando o assunto é para a gente ouvir, todos nós temos muita dificuldade. E o que acontece é que esse padrão que a gente usa nas relações humanas, nós levamos também para o nosso relacionamento com Deus. É muito importante a gente orar, nós gostamos de apresentar para Deus as nossas necessidades, as nossas demandas, os problemas que a gente tem, e acaba que muitos de nós, no relacionamento que nós temos com Deus, na nossa relação, acaba sendo uma relação de um monólogo. E o que é um monólogo? É só uma pessoa falar. Mas o Senhor nos criou, irmãos, para que essa oração nossa possa ser o quê? Um diálogo. Eu preciso falar, mas da mesma forma que eu estou pronto para falar, eu preciso também estar pronto para ouvir. E a oração é muito importante, eu apresentar diante de Deus as minhas demandas. Mas também tão importante como isso é eu saber ouvir. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós estamos com o nosso coração agitado demais. Muito agitado, muito ansioso, muito preocupado. E nós não tiramos um tempo para ouvir a voz de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar essa verdade nessa noite, que nós precisamos tirar tempo. Eu quero te falar isso nessa noite, que você, no seu relacionamento com Deus, irmãos, o Senhor nos criou com dois propósitos, para que nós venhamos adorar e nos relacionar com Ele. Adorar em espírito e em verdade, e ter um relacionamento com Ele diário. Então nós precisamos aprender a desenvolver isso no nosso relacionamento. Porque quando eu sou um bom ouvinte, eu tenho uma tendência a aprender mais. Ficar calado, às vezes preparar um ambiente ali, eu tirar, que seja 20 minutos, você coloca um louvor, você coloca uma música, você coloca uma palavra, e você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor anseia falar conosco. Amém? O Senhor deseja falar conosco. Hoje você está aqui, hoje eu estou aqui. Por quê? Porque o Senhor, mais do que ninguém nessa terra, Ele quer falar conosco. Amém? Porque Ele nos ama. Ele quer falar conosco. Ele quer, para aí, Dari, para o que você está fazendo, eu preciso falar com você. E às vezes nós estamos correndo para lá e para cá e não conseguimos dar atenção. Você imagina, irmãos, o que é isso para Deus? Quando nós estamos conversando com uma pessoa e essa pessoa está falando algo para a gente, e você, por algum momento, você se distrai, deixa de dar atenção devida para aquela pessoa, o que acontece, irmãos? A outra pessoa fica muito chateada. Ela fica com muita raiva. Por quê? Porque aquilo que ela tinha para falar para você era muito importante, você não deu a atenção devida. Agora vocês imaginam Deus, imagina Deus com a expectativa, Ele no céu, querendo falar, e tudo que Deus fala, irmãos, é importante. Nós, às vezes, nós falamos muitas coisas fúteis, né? Às vezes é sobre o futebol, às vezes é sobre um filme, não que seja ruim, eu gosto, mas assim, o que Deus tem para falar com cada um de nós, Deus não perde tempo, e Deus está todo o tempo querendo chamar a nossa atenção, mas nós estamos muitas vezes distraídos. Eu vou te dar um exemplo, irmãos. Quando eu estou conversando com a Gisleide, e os casais que estão aqui sabem o que é isso,
Quando ela está me falando alguma coisa séria, eu estou até prestando atenção, viu, Wagner, no que ela está falando. Mas se eu pego o celular e dou uma olhada, aí ela fala assim, Dari, aí tinha aquilo assim, aí eu dou uma olhada, sim, Gisley, qual que é a reação das mulheres? Não vou falar mais não. Não, Gi, pode falar. Não, vou falar mais não. Perdeu a graça, levanta. Por quê, irmãos? Porque eu não valorizei aquele tempo, aquele momento que ela queria abrir o coração dela, Kenny. E as mulheres, eu também não gosto. Quando eu estou conversando com ela e eu estou falando algo sério, viu, irmã Francisca? Com ela e de repente, por algum momento, um filho chama ela, mãe, vem cá, faz Gislene, eu estou falando com você, presta atenção. Eu acho ruim também, não é só ela não. Irmãos, agora vocês imaginam Deus. Imagina Deus querendo falar, Dari, para aí, presta atenção, eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você, para você conseguir discernir o que eu quero fazer. Espera aí, esse pastor aqui, ele ia diante das ovelhas. E muitas vezes, por nós não sabermos ouvir o nosso bom pastor, que é Jesus, nós estamos indo na frente do pastor. E o pastor está falando para nós assim, para, Dari, calma aí, agora é tempo de parar. E eu estou prosseguindo. Por quê? Porque eu estou distraído. Eu não estou conseguindo ouvir a voz do Senhor. E Deus fala, Deus, Ele não se cansa de falar com a sua igreja, não se cansa. Ele está falando conosco, Ele está querendo falar hoje, Ele está falando hoje, Ele vai falar amanhã, vai falar depois. E Ele quer a nossa atenção. Ele quer a nossa atenção. A Bíblia diz, irmãos, lá em Apocalipse, no capítulo 19, 6, diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Olha que tremendo. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Você já viu o que é esse som de muitas águas? Quando você vai próximo de um rio, e é um rio de correnteza, você para assim perto daquele rio, e você ouve aquele barulho das águas, aquela corrente de água. E quando você vai numa cachoeira, você para ali do lado daquela cachoeira, e você ouve o barulho daquela queda d'água. Irmãos, o que acontece quando a gente tem essa atitude? Normalmente, quando você está ali do lado de uma cachoeira, você consegue ouvir só o barulho da cachoeira. Todo o barulho em volta ali daquela cachoeira, você não consegue ouvir mais. Por quê? Porque assim é o nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele está nos chamando, Ele quer que nós venhamos aproximar. E lá em Tiago diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará até nós. Então, quando nós nos aproximamos de Deus e começamos a ouvir a voz dele, irmãos, então todas as outras vozes que se levantam, elas perdem força. E são tantas vozes que têm se levantado hoje contra a voz de Deus, a voz do medo, a voz da dúvida, da incredulidade, a voz da mentira, a voz da violência, a voz do comodismo, a voz do desânimo. Tantas vozes têm se levantado, da ganância, contra a voz de Deus. Muitas vozes têm se levantado, mas o Senhor está nos chamando nessa noite, que a voz da palavra de Deus, ela possa falar mais alto no seu coração. Amém? Do que qualquer voz dessa que tem se levantado nesse mundo. Tantas vozes têm influenciado essa geração. Tanto engano, tanta mentira, tanta sedução. Mas o Salmo 1, ele nos dá um princípio, ele nos dá um ensino, irmãos, poderoso. O Salmo 1, versículo 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado, ou seja, feliz, próspero, abençoado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que despreza a palavra. O ímpio é aquele que não crê em Deus. E quantas vozes de homens e mulheres ímpios nessa terra têm se levantado e têm influenciado até mesmo o povo de Deus que está dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos dado mais ouvido a essa voz do mundo
do que a voz do Senhor. Nós temos dado mais ouvido à voz do mundo do que à voz do Senhor. Irmãos, e Deus quer que nós venhamos mudar de atitude, porque o Senhor quer ministrar ao nosso coração. O Senhor quer que nós venhamos ter o discernimento da vontade dEle para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa família, para tudo aquilo que nós fazemos. A voz da tentação, de você desistir dos planos de Deus, de você desistir de obedecer a Deus, você desistir de caminhar no caminho do Senhor, você jogar para cima tudo aquilo que você construiu, dizer assim, há uma voz que fala, não vale a pena você negar você mesmo, não vale a pena você pagar o preço. E essa voz tem falado a muitos corações, a muitas vidas, todos os dias. Mas o Senhor tem nos chamado, amém? O Senhor tem nos chamado. O texto que nós lemos diz que a ovelha, ela ouve o seu pastor e segue. Irmãos, quantos de nós aqui somos ovelha? Eu sou ovelha, irmãos, amém? Há um pastor na minha vida que direciona, irmãos, e a ovelha, ela é obediente, a ovelha é dócil, a ovelha tem um coração ensinável, a ovelha não é, o pastor chega, fala com ela, bate o cajado nela, ela entra ali para o aprisco, ela pega o caminho dela, ela obedece, ela confia no cuidado do pastor. A ovelha é aquela que sabe que o pastor vai proteger ela dos predadores. Por quê? Porque ela é um animal frágil, ela é um animal que não tem muita força, ela sabe que se o urso ou o leão estiver em volta dela ali, o bom pastor vai proteger a vida dela. Então ela confia, ela entrega o caminho dela, ou seja, ela dá a primazia ao pastor, o coração dela. O coração dessa ovelha tem a primazia do seu pastor, ou seja, ela tem o pastor dela, o bom pastor que é Jesus, ele tem o primeiro lugar no coração dela. E a pastora Senira falou hoje aqui da importância de nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque quando nós entregamos o nosso caminho, quando nós entregamos e consagramos ao Senhor o primeiro lugar, as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Amém, igreja? E se o Senhor hoje, Ele não é primeiro lugar na sua vida, Ele não vai ser nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Então o Senhor, o lugar dEle é o primeiro lugar. Amém? O Senhor precisa ir adiante da ovelha, Ele precisa ir na frente. E o Senhor está falando isso comigo, e o Senhor fala conosco de diferentes formas. O Senhor quer falar com as suas ovelhas de diferentes formas. Deus hoje já falou conosco aqui, através do louvor, amém, igreja? Deus já falou comigo aqui, eu já ouvi a voz do Senhor através do louvor. E eu creio que o Espírito Santo está falando com você também agora através da palavra. Ele falou com você através da oração. E eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar para entender, o propósito de Deus na minha vida. Eu preciso colocar isso porque existem coisas que só acontecem na nossa vida, irmãos, se você acreditar. Hebreus no capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem muita coisa que não acontece na sua vida, não acontece na nossa vida porque nós não acreditamos. Mas aquilo que você acredita vai acontecer. Amém? Alguém já foi visitado por anjo aqui? Eu não, mas eu tenho vontade. Mas irmãos, Deus hoje está visitando pessoas com anjo. Deus, Ele não falou com pessoas através de anjos. Ele não falou só com Maria, a mãe de Jesus. Ele não falou só com Jacó, quando ele teve um encontro com Jacó ali no Val de Jaboque.
e ele tocou a vida de Jacó, e Jacó teve a vida transformada. Ele não falou só com Daniel, quando Daniel propôs no coração dele orar e jejuar 21 dias, mas o anjo do Senhor falou para ele: Daniel, desde a sua primeira oração, desde a primeira vez que você falou, eu ouvi a sua oração. O anjo do Senhor falou com Daniel, o anjo do Senhor lutou com Jacó. Irmãos, eu trabalhei numa empresa que tinha um homem lá, que ele teve um câncer fatal, e ele estava condenado pela medicina. E um certo dia, aquele homem, ele estava num quarto, e não tinha ninguém mais no quarto, e ele disse que ele viu a porta abrindo, e entrou um homem todo de branco, que ele via só o resplendor da luz. E aquele homem entrou e foi até ele na cama, e não conseguiu ver o rosto do homem, e tocou, colocou a mão na barriga dele. Aquele homem, para a glória de Deus, foi curado. Ele foi curado de um câncer, onde a medicina já tinha dado ele como condenado. O caso dele era muito difícil, mas o Senhor enviou um anjo do céu para visitar aquele homem, e para que aquele homem fosse curado. E para que hoje eu pudesse estar pregando aqui, estar testemunhando que Deus, Ele está falando, Deus está fazendo, Deus está enviando anjos dele na terra. Mas Ele vai fazer, irmãos, na porção, na medida que você acreditar. Amém? Quando Saulo estava a caminho de Damasco, perseguindo a igreja do Senhor, a Bíblia fala que Saulo, ele caiu do cavalo, ele perdeu a sua visão, e a voz do Senhor Jesus falou com Saulo. Interessante que só Saulo ouviu a voz do Senhor. Aquelas outras pessoas que estavam ali com ele não ouviu, mas Saulo ouviu. E Saulo ouviu, e ele caiu, e ele ficou 3 dias sem beber, sem comer nada. E Saulo teve a vida dele transformada. E Deus mandou Ananias ir lá até Saulo e orar por ele, e os olhos de Saulo abriu, e se tornou um grande homem de Deus. Deus fez um milagre na vida dele, porque ele ouviu a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor e damos liberdade para Ele, nós temos a nossa vida transformada. Amém? Deus está fazendo milagre. Deus está fazendo milagre. Quando eu dou espaço na palavra, o Senhor quer falar comigo através da palavra. Lá em Romanos 10, 17 diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu escuto a palavra, eu tenho o meu coração, eu tenho a minha fé alimentada, fortalecida. Mas eu preciso ouvir a palavra, eu preciso meditar na palavra. O Salmo 1 diz que aquele homem, o bem-aventurado, que não anda segundo o conselho do ímpio, ele medita na palavra. O que é meditar? É ruminar. Ele lê ela 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele medita nela de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros, que na estação certa ele vai dar o seu fruto. E mesmo na sequidão, mesmo no calor, ele vai continuar frutificando. Por quê? Porque ele está ouvindo a voz do Senhor, ele está ouvindo a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 diz que a palavra de Deus, toda ela é inspirada pelo Senhor, e ela é apta para ensinar, para corrigir, ela é apta para nos limpar, para nos purificar. Então, quando eu busco a palavra de Deus, Deus fala comigo através da palavra. Amém? Amados, nós temos o Espírito Santo de Deus, que fala conosco a todo momento. O Espírito Santo que fala no nosso coração, o Espírito Santo fala na nossa mente, ele fala na nossa consciência. A Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado. E muitas vezes nós estamos em alguns lugares, nós estamos com algumas pessoas, e o Espírito Santo fala no nosso coração. Dari, não é para você estar aí. Às vezes você está tendo atitudes, você está querendo fazer algo que o Espírito Santo já falou no seu coração. Irmãos, o Espírito Santo tem um propósito.
Lá no Evangelho de João 14:26, a palavra do Senhor diz que Ele é aquele que nos faz lembrar de toda a palavra. E Ele é aquele que veio nos ajudar em todas as nossas dificuldades. Nós temos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que fala conosco. Ele fala na sua consciência. Ele fala lá no seu quarto sozinho. Quando você sair aqui da igreja, se tem uma voz que vai falar no seu coração dentro do carro, essa voz é o Espírito Santo de Deus. Faz isso. Dari, faz isso. Dari, não faça isso. Amanhã você estava querendo fazer isso. Essa voz não é do além, irmãos, mas essa voz vem de Deus. É o Consolador, é o Ajudador, é o Espírito Santo, falando no nosso coração. E nós precisamos, irmãos, estar atento, porque às vezes o Espírito Santo ele vai falar no seu coração. Você está tão cheio, você está tão preocupado, você está correndo tanto que você não vai conseguir ouvir o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Às vezes, como eu falei, nós estamos muito preocupados em falar. Nós estamos falando o tempo todo e estamos ouvindo pouco a voz do Senhor. E a Bíblia fala, irmãos, que nós devemos, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz que nós temos que ser prontos para ouvir. Irmãos, ele diz assim: irmãos, coloquem-se em mente, vocês precisam ser prontos para ouvir e tardios para falar. Então, irmãos, deixa eu falar um negócio para você, igreja. Deus fala no silêncio. Quando você se cala, a voz do Espírito Santo vai falar no seu coração. Eclesiastes, capítulo 3, fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de ficar calado. Há um tempo determinado de ficar calado. Mas há um tempo de falar. Mas há o tempo de ficar calado. Porque eu creio que nesse tempo que nós nos calamos, é quando Deus fala conosco. É o tempo que eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a direção do Espírito Santo para a minha vida. Por isso que há um tempo de falar, mas há um tempo de ficar calado também. Amém? Salomão diz em Provérbios que sábio é aquele que permanece em silêncio. Irmãos, e é tão poderoso isso. Deus nos deu quantas bocas e quantos ouvidos, irmãos? É lógico, isso é matemático. Nós temos uma só boca e temos 2 ouvidos. Por quê? Porque nós precisamos ouvir mais e falar menos. Amém? Ouvir mais a voz do Senhor. Ouvir mais aquilo que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus. Amados, eu não quero me alongar nas palavras, mas que você possa sair daqui hoje e colocar um propósito no seu coração. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Eu preciso ouvir a voz de Jesus. Você possa colocar isso no seu coração ainda hoje, e eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Porque Deus quer se relacionar a Jeremias. No capítulo 33, verso 3, ele diz: clama a mim. Se você clamar, se você suplicar, se você chamar pela minha presença, eu vou te responder aquilo que você precisa saber. Se você me clamar, se você me buscar, você vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, então nós encontramos Ele. E se nós encontramos o Senhor, irmãos, nós temos a vitória. Amém? O Senhor vai nos conceder vitória naquilo que você precisa, na resposta que você precisa. Essa resposta, ela não vai vir do Instagram, essa resposta não vai vir do governo, essa resposta, ela não vem de psicólogos, de psiquiatras, mas a resposta certa que você precisa ouvir vem do Senhor. Amém? A voz, o socorro que você precisa, que eu preciso, ele vem do Senhor. E que o seu coração, que o seu espírito, que a sua alma esteja apto a ouvir. Amém?
Você não dê vazão à voz do seu coração. Por quê, pastor? Porque o meu coração é enganoso. Que você não dê vazão à voz das circunstâncias. Por quê, pastor? Porque as circunstâncias, elas são temporais. Elas vão passar. Os problemas, as provações vão passar. Mas as coisas eternas, nós não vemos. Mas as coisas temporais são elas que nós vemos. As dificuldades, as provações do dia a dia, elas vão passar, elas são temporais. Amém? Que eu não venho ouvir o diabo, aquele que é o pai da mentira. E se eu ouvir uma voz que ela não tem base bíblica, que ela não está na palavra, por quê? Porque a palavra é o filtro, a palavra é o árbitro, a palavra é o juiz. Se aquilo que eu ouvi não tem fundamento bíblico, eu rejeito essa voz. Eu rejeito essa voz não vem de Deus. Mas se essa voz que eu estou ouvindo, que eu ouvi agora, ela tem base bíblica, eu recebo essa voz. Eu recebo essa palavra para a minha vida, no nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, igreja. Eu quero declarar para vocês o Salmo de número 29. Igreja, o Salmo de número 29, verso 4. Diz que a voz do Senhor, ela é poderosa. Amém? Você pode repetir comigo? A voz do Senhor, ela é poderosa. Amém? Foi através da voz do Senhor que Deus ordenou que surgiu céus e terra. Amém? A voz do Senhor, ela faz aquietar o mar. A voz do Senhor, ela acalma o vento. Amém? A voz do Senhor, ela é poderosa. Ela é poderosa. A voz do Senhor, quando Ele fala, a tempestade tem que passar. Amém? Quando Deus fala, quando a voz dele, ele se levanta, até aqueles que estão mortos vão voltar a viver, são ressuscitados, porque a voz do Senhor, ela é poderosa. Que você guarde essa palavra, o Salmo 29, verso 4. Você busque na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu tempo de oração. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ser tocado. Por quê? Porque a voz do Senhor é poderosa. Ela vai me fortalecer. Ela vai me renovar. A voz do Senhor vai me dar direção. Vai trazer resposta daquilo que eu preciso. No nome de Jesus. Feche seus olhos.